Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos queridos, uma breve reflexão sobre esse texto. O cenário do Natal é lindo, é maravilhoso. Quando o Natal se aproxima, as luzes evidenciam a beleza do Natal, nas árvores, nos enfeites. A beleza nos comove. Sábado passado, não pude ver a árvore da forma que gostaria, mas passei na lagoa e aquela coisa linda, maravilhosa. Os mais insensíveis, eles se rendem a essa beleza. Quando olhamos para o texto, e até o coral citou, nós olhamos, irmãos, com o contexto histórico em que acontece o nascimento desse Jesus, que significa o Natal, o nascimento desse que veio salvar, o Salvador, o Senhor. O contexto, ele é de dominação romana. Não há beleza no contexto do Natal, do nascimento de Jesus. O contexto histórico é um contexto de dominação, é um contexto de subjugação, é um contexto de subserviência, de domínio. Falta independência, falta liberdade. Quando olhamos para o cenário do nascimento de Jesus, nós vemos a precariedade, nós vemos a pobreza, nós vemos a carência, nós vemos a falta de conforto e de higiene. Nenhum de nós gostaríamos de ter nascido na estrebaria. Nenhum de nós, na manjedoura. Nenhum de nós gostaríamos de morrer crucificado. Nós olhamos para a comunidade local daquele contexto do nascimento de Jesus. Onde se dá o nascimento de Jesus? É uma comunidade, irmãos, marcada pela indiferença, pelo fechamento, pela falta de solidariedade. Nós olhamos e vemos, irmãos, uma comunidade sem lugar, uma comunidade sem tempo para os outros. É o contexto do nascimento de Jesus. Sem lugar para José, sem lugar para Maria, sem lugar para a criança nascer. Quem era essa criança? O Salvador, o Senhor.
não há lugar para ele nascer. A ausência de lugar na casa dos homens é muito significativa nesse contexto. A ausência de lugar para nascer o Senhor, o Salvador, prefigura a rejeição, prefigura a perseguição e a morte de que seria vítima aquele que veio salvar pecadores como eu e você. O que vemos aqui, irmãos, na narrativa evangélica, no contexto do nascimento de Jesus, é miséria em todos os sentidos. Miséria política, miséria econômica, miséria social, miséria moral. É o contexto do nascimento de Jesus. Mas tudo isso é decorrente de uma miséria espiritual do ser humano. O ser humano que está afastado de Deus. O ser humano que rejeita Deus. O contexto da miséria econômica, o contexto da miséria social, moral, política, do contexto de Jesus, o nascimento dele, é o contexto, irmãos, de uma miséria espiritual do ser humano, do afastamento do homem de Deus, desse que veio salvar. Esse que veio salvar não achou lugar. Os que eram seu não receberam, rejeitaram. Quantos lares ainda rejeitam Jesus? Quantos lares comemoram o Natal sem o aniversariante? Sem a presença daquele que veio salvar, do Senhor? Quantos lugares rejeitam Jesus? Ele foi rejeitado. Esse é o contexto do Natal de Jesus, do nascimento dele. Irmãos queridos, nós olhamos e vemos aqui, onde está a beleza do Natal? A beleza do Natal está na misericórdia de Deus. Essa é a beleza, esse é o sentido do Natal. A misericórdia de Deus. Irmãos, misericórdia quer dizer miséria do coração. Misericórdia quer dizer comiseração. Ele se compadeceu da miséria humana. Essa é a beleza do Natal. Por mais que seja belo, todas as festividades, todas as luzes acesas, todas as árvores, mas a beleza está nisso. Essa comiseração desse Deus, na compaixão que suscita no coração de Deus, e envia seu Filho para nascer e morrer em nosso lugar. Ai, irmãos, a beleza do Natal está nessa comiseração de Deus, na compaixão suscitada no coração dele pela miséria alheia, pela nossa miséria, pela minha, sua miséria. A beleza do Natal é esta, irmãos. Ele teve misericórdia de mim, ele teve misericórdia de você, ele se compadeceu de nós, irmãos. Ele não nos esqueceu, ele não nos abandonou. Ele nos abandonou à nossa própria sorte, não nos destruiu. Ele sensibilizou-se com a nossa miséria, ele compartilhou a nossa miséria. Como ele compartilhou a nossa miséria, pastor? Ele se encarnou, habitou entre nós, sentiu as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele se comiserou conosco. Ele se sensibilizou, irmãos, com a nossa miséria.
e não só se sensibilizou com a nossa miséria, mas com tudo que é humano em nós, todo o nosso ser de forma integral. Deus conheceu por experiência própria, pessoal, em Cristo. Deus conheceu, o Verbo se encarnou, tudo que faz parte da condição humana, Ele conheceu através do seu Filho Jesus Cristo. Nossas alegrias, nossas tristezas, nossos limites, nossas possibilidades, nossos desejos e necessidades, nossas angústias, nossas aflições, mas também os alívios, a nossa capacidade, irmãos, de pensar e sentir, nossas emoções, prazer, dor, medo, raiva, surpresa, nojo. Deus intervém na história por meio de Cristo, encarnado em Cristo, para nos libertar dessa miséria humana, como pecador que nós somos. Deus se fez criança, o mais frágil, limitado, o mais carente, dependente de todos os seres, uma criança. Quanto envolvimento, irmãos. Por que Ele fez criança? Para se envolver conosco, para se aproximar de nós, para se identificar conosco. Quanto risco Deus assumiu por nos amar e para nos libertar de nossas misérias. A libertação, irmãos, que Deus promove a salvação. Essa é a beleza do Natal. Essa é a beleza do Natal. Essa libertação promove a mim e você algo eterno. Salvação. Essa é a beleza do Natal. Ele nos libertou espiritualmente. Eu e você não poderíamos nos tornar justos se não fosse por meio da justificação de Cristo. Nós não poderíamos nos tornar santos se não fosse por meio da santidade de Cristo. Nós não poderíamos ser adotados como filhos se o Filho dele, Deus, não fosse dado em nosso favor, para que Ele nos adotasse como filhos dele, redimidos pelo seu sangue. Somente essa libertação promove salvação. E não é salvação, irmãos, do ser humano parte dele, mas ser humano integral, corpo e alma. Ele alcança o homem de forma integral, da vida humana como um todo. Quando falamos, irmãos, de libertação espiritual, estamos falando do âmbito mais importante da vida, a comunhão com Deus. Por meio da libertação, Ele nos restaura a comunhão com Deus e nos faz um com Deus. Agora, unidos misticamente pelo Espírito que habita em nós como templo, Ele nos une e faz um com Deus. É o da comunhão com o Pai. Efeitos da libertação, efeitos duradouros, permanentes, porque é eterno essa comunhão com Ele. Definitivos, porque ela proporciona a salvação eterna, a libertação, que é a base, irmãos, para que se alcance todas as outras libertações. A libertação da miséria do homem, a miséria que atormenta o homem, é alcançado por essa libertação que se dá em Cristo Jesus, proporcionando a Ele salvação. Essa é a beleza do Natal, irmãos. Esse Senhor Jesus, Ele se fez servo, Ele tornou-se pobre, Ele ofereceu-se como dom da graça divina, para que pela fé, pela acolhida da sua entrega gratuita, graciosa, eu e você conhecêssemos o sentido do amor verdadeiro, o amor puro,
que não pode ser obrigado, para que pudesse encontrar vida plena, para que pudéssemos encontrar a liberdade verdadeira, que só são possíveis na vida do homem, em plena comunhão com esse Deus, que se encarna por meio do seu Filho, e que se dá por meio do seu Filho, para restaurar essa comunhão. Irmãos queridos, o contexto que nós estamos vivendo é bem parecido do contexto em que Jesus nasceu. O contexto em que Jesus viveu, talvez até pior, o contexto que estamos vivendo, pela proporção de nossa miséria atual. Um mundo em que a metade da humanidade vive escravizada. Um mundo em que mais da metade das pessoas vive em pobreza. E no Brasil, irmãos, os nossos governos, apesar de pouco tempo de uma nova mudança que está se acontecendo e se dando, nosso governo tem agravado a nossa pobreza, deixando de cumprir suas obrigações constitucionais, e nos obrigando a pagar caro por educação, por segurança, por saúde, além de tão altos impostos. O contexto não é tão diferente. Um mundo em que mais gente ainda, até gente rica, em países ricos, vive fechada em seu egoísmo, de não conseguir enxergar o ser humano do lado, mas em conseguir enxergar um cachorro, um animal, e cuidar dele, em detrimento de cuidar de vida, de alma, não que não tenha importância o animal, mas pessoas que estão insensíveis à necessidade de ser humano igual a eles. Esse é o contexto, não é diferente do contexto de Jesus. Irmãos queridos, o contexto no cada um por si, e no quase vale tudo na luta pela sobrevivência ou pelo sucesso. Não importa se eu piso ou puxo o tapete do outro, pelo poder vale tudo, e por dinheiro também vale tudo. É o contexto que estamos vivendo. Um mundo de pessoas cada vez mais separadas e sozinhas. E no Brasil, os governos têm fomentado essa divisão. Nós olhamos pobres contra ricos, negros contra brancos, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais. Não é essa liberdade, não é essa comunhão que o Filho veio estabelecer. E divisão de classes. Nós olhamos e vemos um mundo de morte, um mundo cheio de ódio, um mundo cheio de agressividade, um mundo de violência, de guerras, em que cada vez mais pessoas e pais admitem que se matem, até ainda os não nascidos, através do aborto. E nossos legisladores, governantes, líderes, estão cada dia incluindo o Brasil nesse grupo abominável, condenado pela palavra e pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Esse é o contexto que estamos inseridos. Um mundo, em grande parte, ainda sem Deus, em que muitos, por incrível que pareça, querem destruir tudo aquilo de bom que a civilização ocidental cristã conquistou, desde Asbel Simon, desde Calvino, lá na Suíça. Tudo aquilo de bom que foi conquistado na vida cristã tem sido destruído por causa da miséria humana do homem, o homem que se distanciou de Deus. Irmãos queridos, apesar do contexto do caos, a mensagem evangélica do Natal ainda é bela. E o Natal, em seu significado, é belo. E a beleza dele
está nessa liberdade que foi proporcionada por esse que nasceu para nos libertar de todo pecado, de toda escravidão. Apesar do caos que o homem tenta impor pelo afastamento de Deus, a beleza do Natal ainda proporciona prosperidade, não a prosperidade humana de coisas materiais, mas a prosperidade espiritual, que nos garante uma vida abundante na comunhão com Deus por meio do Filho. E essa é a maior prosperidade que podemos ter. Ela é palpável e eterna. Foi conquistada por Cristo. Ninguém pode tomá-la. Essa é a beleza do Natal. É a prosperidade de crescimento, de maturidade espiritual. A solidariedade de nos tornar irmãos, filhos, em família, e sermos solidários à dor do outro. Essa é a beleza do Natal. Só encontramos a solidariedade naquele que habita como amor, que é Deus, por meio de Cristo. E Ele é amor e nos faz solidários uns com os outros, porque o que nos une é o amor dEle, nos faz um. Essa é a beleza do Natal. A solidariedade que existe no meio daqueles que creem, naqueles que são eleitos, naqueles que nasceu Cristo neles como templo do Espírito. Ele habita esse Jesus neles, se tornam um, e eles são solidários. Irmãos queridos, apesar de todo o caos que olhamos, o Natal é bonito, o Natal é belo, o Natal é lindo, e ele continua e continuará muito lindo, porque através do Natal, desse Filho que se nos deu, desse que nasceu, é possível termos esperança, porque Ele é a esperança, esperança para uma nova vida, para uma vida de paz, como foi cantado, porque Ele é príncipe da paz, para uma vida de alegria, porque Ele é a própria alegria abundante, para uma vida abundante, não qualquer vida, porque é o que Ele proporciona, vida abundante. Ele é esperança para um mundo melhor, porque Jesus nasceu, sua luz brilhou, as trevas são dissipadas quando Ele chega por meio de mim e você, porque nós somos essa igreja, para fazer com que Ele seja visto, resplandecido, a sua imagem e semelhança em nós, onde quer que chegamos. Sua paz está disponível para a nossa grande alegria, não qualquer paz, mas uma paz que excede todo entendimento humano. Eu concluo, irmãos, o Natal é lindo, porque Natal é Cristo. Natal é o nascimento de alguém que se compadeceu da nossa miséria, da miséria humana, e se deu por nós. Por sua graça, Ele nos liberta da nossa miséria espiritual. Podemos então viver para sempre, aqui e eternamente com Ele. Nós podemos viver a partir de agora, aqueles que creem no seu nome, já viver dessa comunhão, já gozar dessa plena vida com Ele, e já almejar a plenitude de uma vida eterna com Deus e Jesus Cristo, a despeito da força e do esforço de tantos agentes do mal e da morte, alcançar a libertação de todas as misérias humanas. Só se dá quando Cristo realmente nasce em nós, nos dando nova vida em Cristo. Essa é a beleza do Natal. Que venhamos, irmãos, realmente comemorar
nos alegrar no Natal, com a beleza do que significa o Natal para nós, o nascimento de Cristo, que nos libertou e nos proporcionou salvação. Ele se compadeceu da nossa miséria humana. Essa é a beleza do Natal. Que seja esta a sua realidade, que seja esta a minha realidade, que seja esta a realidade da igreja evangélica brasileira, que seja essa a realidade da igreja presbiteriana do Realengo. Que Deus nos abençoe. Amém.